Paz e bem. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia, Maria, nas Sagradas Escrituras. E neste vídeo, iniciamos o comentário ao Evangelho de João. Iremos abordar o capítulo 2, as bodas de Caná, mas nesse vídeo fazendo uma introdução, lendo, portanto, os versículos 1 ao versículo 3 e também o versículo 11 deste trecho. O texto diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha se acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Iremos somente tratar desses versículos neste vídeo, mas também apontando o que está narrado no versículo 11, que diz assim: Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Com estes versículos nós iremos introduzir essa narrativa das bodas de Caná e no vídeo seguinte completar toda a abordagem desta narrativa. Então, o texto começa nos dizendo: no terceiro dia houve um casamento. Quando falamos no terceiro dia, pensamos logo, por exemplo, na ressurreição de Jesus. Então, podemos dizer que aqui a questão não é tanto cronológica. O terceiro dia depois do quê? Mas se trata de uma afirmação teológica. Ao começar assim, no terceiro dia, João, que escreve de modo muito simbólico, ele já nos faz pensar na ressurreição de Jesus, num primeiro momento, e nos faz pensar também num outro evento que acontece no Antigo Testamento e que também acontece no terceiro dia. Se trata de um texto que está em Êxodo, capítulo 19. E lá nós contemplamos Moisés que sobe o monte, a manifestação da glória de Deus através da nuvem, dos relâmpagos e trovões, é dado a Moisés as tábuas da lei e o povo então vai acreditar em Moisés. Então, no Sinai, temos a seguinte estrutura: no terceiro dia, o Senhor vai revelar a sua glória a Moisés e o povo vai acreditar. Em Caná, o que nós temos? No terceiro dia, Jesus vai revelar a sua glória e os seus discípulos vão acreditar. Existe a mesma estrutura, né? E aqui nós observamos que se trata da manifestação da glória do Senhor. Como disse, esse no terceiro dia já nos faz pensar também na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o sinal escatológico definitivo. O que é esse termo, né? Escatológico. Escatológico é tudo aquilo que se refere ao fim dos tempos, ou seja, aquilo que é definitivo. Olhando para Jesus ressuscitado, nós contemplamos já o fim dos tempos, o que nos espera. E o que nos espera? Participar da mesma glória do ressuscitado, né? Da comunhão com Deus, a redenção que a ressurreição nos manifesta. Então, a ressurreição já é a manifestação desta glória de Deus, que para nós consiste em estarmos inseridos na vida de Deus. Para nós, a glória de Deus se manifesta como salvação, porque a glória de Deus é Deus mesmo, é o seu amor. Então, em Jesus ressuscitado, nós vemos Jesus, um homem, a sua humanidade ressuscitada. E então nós contemplamos a humanidade redimida. E aqui, nessa comunhão do humano com o divino, que Jesus expressa já na sua encarnação e sobretudo na sua ressurreição, nós vemos realizada também, de modo definitivo, aquelas núpcias de Deus com o seu povo, que é a comunhão da humanidade com a divindade, como já estudamos também nos outros vídeos. Então, ao iniciar o texto com o no terceiro dia, João já situa essa narrativa que ele vai fazer no âmbito escatológico, ou seja, já associa essa narrativa lá
com a ressurreição de Jesus, que é esse sinal escatológico. E com isso nós vemos que João aqui não narra somente um casamento que aconteceu em Caná, mas já nos aponta para uma realidade maior, para a realidade da nossa salvação, para a manifestação da glória de Deus. Mas isso nós vamos ir estudando passo a passo. E então, o texto continua dizendo: houve um casamento em Caná. Então, no terceiro dia, houve um casamento em Caná. Já dissemos que esse no terceiro dia nos faz pensar na ressurreição. Já nos liga à ressurreição. Então, e aqui ao dizer houve um casamento em Caná, nos cabe perguntar: mas o objetivo do relato de João é o casamento de Caná? Quem eram os noivos? De qual família pertenciam? Por que faltou vinho? Por que Maria é quem percebe que faltou vinho e não o mestre-sala e aqueles que estavam servindo na festa? Então, logo observamos que o objetivo de João não é narrar aquele casamento, mas a partir daquele casamento apontar para uma realidade maior. O próprio João, no versículo 11 do capítulo 2, vai nos dizer: esse é o princípio dos sinais. Iremos voltar a esse versículo, mas aqui se trata de um sinal. Portanto, João não quer apontar o que aconteceu em Caná, não quer falar daquele casamento. O objetivo dele não é simplesmente dizer que Jesus transformou água em vinho. Tudo aquilo é um sinal que aponta para uma realidade maior. Portanto, o casamento aqui é apenas um sinal, é apenas um símbolo de uma realidade maior. Então podemos dizer que esse casamento aponta, portanto, para as bodas de Deus com o seu povo, ou seja, para um casamento maior. Se tivermos presente Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, assim nos é dito: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Então, olha, Apocalipse vai terminando também nos apresentando uma festa de casamento. E quem casa? É Deus com o seu povo, né? O Cordeiro, o Senhor, com o seu povo. Portanto, vemos que aqui o casamento aponta, é um sinal que fala desse casamento, dessas núpcias de Deus com o seu povo, essa união de Deus com o seu povo, que Jesus expressa na sua encarnação, na sua ressurreição, e que é a promessa da nossa salvação, participar dessa comunhão com Deus, que já experimentamos aqui, no entanto. E então o texto vai dizer: e a mãe de Jesus estava lá, e Jesus também foi convidado, e os seus discípulos também. Então a mãe de Jesus está lá neste casamento em Caná. Mas como já estamos apontando, esse casamento em Caná aponta para uma realidade maior, aponta para um outro casamento. E de certa forma, Maria já transcende este casamento terreno, ao ser ela que percebe a falta de vinho. Pois Maria já experimentou de modo singular essa união com Deus, do qual o vinho vai ser sinal. Pois, e aqui eu já adianto, o vinho, ele representa a alegria da salvação dos tempos messiânicos, conforme iremos perceber pelos textos bíblicos que iremos citar. Então Maria já experimentou desse vinho novo da salvação, da alegria da salvação. Lembra o anúncio do anjo? Alegra-te, cheia de graça. Então Maria já experimentou o vinho novo dessa salvação, que é essa comunhão com Deus. Lembramos o texto de Lucas: Maria encontrou graça diante do Pai, foi desposada pelo Espírito que veio sobre ela e gerou Jesus em seu seio. Então Maria está tomada, por Deus de um modo único, ela está em comunhão com a Trindade e assim ela experimenta essa alegria. Minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Maria já bebeu deste vinho da salvação dos tempos messiânicos. Então Maria está lá, nestas bodas de Deus com o seu povo. Se o casamento que estamos nos referindo, esse casamento de uma realidade maior, é a união de Deus com o seu povo, Maria já experimenta isso de um modo singular. Por primeira, ela experimenta esse vinho. Então, ela já adentrou neste casamento
né, de Deus com o seu povo, essa união de Deus com o seu povo. Então Maria está lá por primeiro, na festa da alegria dessas núpcias de Deus com o povo. E em Caná, Maria é citada primeiro que Jesus. Isso nos indica que aqui neste casamento terreno, ela é quem abre o caminho para ele, porque sim, é o sim de Maria que traz Jesus. Maria está por primeiro aqui neste casamento terreno e com ela, Jesus, né, traz presente Jesus para que através dele nos seja dado esse vinho novo da salvação, mas que Maria já experimentou. Então é ela que vai dizer: eles não têm vinho. E aqui Maria é porta-voz de Israel, né? Falta o vinho, Israel que espera o vinho da salvação, mas ao mesmo tempo, como dissemos, ela representa a igreja que já acolhe deste anúncio e já bebe deste vinho da salvação, né? Como percebemos pela Escritura, o vinho significa justamente esta alegria dos tempos messiânicos. Por exemplo, Joel capítulo 2, 24, diz assim: Filhos de Sião, exultai, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a chuva de outono, as eiras estão cheias de trigo, as tins transbordam de vinho. Então, né, alegrai-vos no Senhor, né? As tins transbordam de vinho. Também Isaías capítulo 25, versículo 6, o Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos neste monte um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Nesse monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. E mais no fim, no versículo 9, diz: naqueles dias dirão: eis o nosso Deus, do qual esperamos a nossa salvação, congratulemo-nos, alegremo-nos por seu socorro. Então nós vemos a presença do vinho neste contexto da salvação que é dada e neste convite à alegria. Então o vinho representa essa alegria, né, da salvação, dos tempos messiânicos. Esse vinho também se associa com o vinho da última ceia, que se torna o sangue do Senhor. Então, o vinho da salvação vem da entrega de Jesus, do seu sangue, né, que é derramado e que celebramos também na ceia. Nós iremos voltar a comentar no outro vídeo essa associação entre o vinho e o sangue de Jesus. Mas esse vinho da salvação vem através da entrega de Jesus, o seu sangue derramado. É Ele que nos dá a alegria da salvação. Maria, a mulher que representa a humanidade, e é por isso que Jesus irá chamar Maria de mulher, e nós já comentamos nos vídeos anteriores o significado da mulher enquanto humanidade, enquanto povo de Deus, ela já experimentou deste vinho da salvação. A encarnação, né, já é a manifestação da entrega do Senhor por nós, que vai ser consumada na cruz. Então Maria já bebeu deste vinho da salvação na encarnação ao dizer o seu sim, por isso ela que é a primeira que está lá neste casamento e é ela que vai perceber a falta de vinho. Por que ela percebe a falta de vinho? Porque ela já experimentou do vinho novo e ela percebe que falta este vinho, né? De novo, por que não foi o mestre-sala? Por que não foi as pessoas que estavam servindo na festa? Porque João quer falar de um sinal muito maior, muito maior. Então Maria transcende aquele casamento em Caná, que representa a antiga aliança e a humanidade que ainda não tem o vinho da salvação. Maria transcende este casamento em Caná, ela já está situada, né, na dimensão destas bodas de Deus com o seu povo, no qual ela já experimentou do vinho novo, e ali em Caná é ela que vai interceder junto a Jesus dizendo: eles não têm mais vinho. E aqui de novo Maria representa a igreja que experimentou essa alegria da salvação, este vinho novo da salvação que o Senhor nos trouxe, deve sempre interceder para que as pessoas bebam deste vinho, bebam e experimentem a alegria da salvação que o Senhor nos trouxe. Então, de novo aqui, Maria é a imagem da igreja,
É a imagem da igreja que deve ser anunciadora, que deve ser aquela que leva deste vinho novo, mas ao mesmo tempo situada neste casamento eterno, no banquete das núpcias do Cordeiro. De alguma forma nós já vislumbramos Maria, né, nessa dimensão da salvação definitiva, né, do céu, se assim a gente pode dizer, onde na dimensão de eternidade Maria também intercede por nós. Maria também intercede por nós. Iremos mais à frente comentar sobre a intercessão de Maria, mas aqui esse texto já nos aponta para isso. Maria que intercede por nós. Ela, como a primeira que experimenta do vinho novo da salvação, não cessa de interceder para que o povo experimente deste vinho da salvação. Ela que está aonde? Ela que está associada a Jesus, não somente naquele casamento em Caná, mas neste casamento de Deus com o seu povo. Ela está associada por primeira a este mistério. Ela experimenta por primeiro este mistério. Ela, na plenitude dos tempos, está no centro também do tempo, né? Aquela que, pelo seu sim, já intercedeu para que a humanidade pudesse experimentar deste vinho novo. Paz e bem.